Nascimento, explica pra gente quais serão os setores que sofrerão mais impactos com esse aumento dos juros pelo Banco Central. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Fernando. Eu estava aí acompanhando o bate-papo aí de vocês sobre essa questão da economia, dos juros, do preço das coisas. Pois é, meus caros telespectadores, meus caros ouvintes do programa Olho Vivo, como já foi amplamente divulgado por toda a mídia nacional, o Banco Central, por intermédio do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é um colegiado de diretores que compõe o Banco Central, decidiu, nessa última quarta-feira, promover mais um aumento na nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. A taxa que estava em 13,25% ao ano, sofreu um novo aumento e agora está no patamar de 14,25% ao ano. Portanto, foi um aumento considerável, foi um aumento vertiginoso, foi um aumento de 1%. E aí eu quero trazer, nessa minha participação de hoje, uma reflexão acerca de quais setores da nossa economia sofrem, diante de um patamar de juros como este, um impacto maior, certo? E aí é importante nós entendermos de início que quando a Selic sobe, o custo do crédito se torna um obstáculo significativo para empresas e consumidores. Isso gera como consequência uma redução dos investimentos e restringe o crescimento econômico, fazendo com que as pessoas deixem de consumir mais, as empresas parem de investir um pouco mais e a inflação venha a voltar para a meta, certo? Portanto, esse aumento da Selic é uma tentativa do Banco Central de colocar a inflação na meta, certo? Portanto, vale salientar que um alto nível de juros não é necessariamente algo insustentável para a economia, mas desde que se cumpra o seu papel, que é, depois de alguns ajustes, a taxa comece a ser reduzida. Essa duração não pode ser tão alta. Essa taxa não pode ficar num patamar tão alto por muito tempo, certo? E este cenário de Selic alta, ele acaba se tornando muito ruim para empresas que dependem de financiamento e terrível para empresas que já estão altamente endividadas, o que pode até se traduzir em um pedido de recuperação judicial por parte de algumas empresas ou, em casos mais graves, em processos de liquidação ou falência. É válido destacar aqui para os nossos caros ouvintes e telespectadores de que no ano passado foram registrados 2.273 pedidos de recuperação judicial. E isso foi um aumento de 61,8% em relação aos pedidos de recuperação judicial verificados no ano de 2023. Dessa maneira, vamos lá. Setores como varejo, que é um setor que é alavancado, depende muito do consumo, vem a ser o primeiro setor com maior impacto. Depois, o setor da construção civil, porque há um encarecimento dos insumos para este setor da construção civil, e também o setor de transportes. Esses são os três principais setores que mais sofrem com uma Selic muito alta: o varejo, a construção civil e os transportes, porque para que eles mantenham as suas operações sustentáveis, esses três setores eles dependem de muito financiamento e também utilizam esse financiamento para poder investir nos seus insumos
e na sua infraestrutura. E o setor de transportes, de uma maneira especial, acaba sofrendo ou passando por um outro fator. Esse setor de transporte, geralmente, ele tem uma alavancagem financeira significativa. E aí, como muitas dívidas dessas empresas estão atreladas ao CDI, a partir do momento que o CDI sobe, então essas empresas ficam muito vulneráveis, porque o que eles têm que pagar para os seus tomadores sobe, se eleva. Então, esses são os 3 principais setores que mais sofrem com a Selic alta, mas outros setores também podem ser impactados. O setor do agronegócio pode vir a ser impactado também. Não é difícil, não é impossível que esse setor sofra um impacto. O setor de aviação também pode vir a ter impactos. E o setor de saúde, devido ao aumento do endividamento. Mas esses 3 setores em especial, varejo, construção civil e transportes, principalmente o de transportes, que tem muita dívida alavancada em CDI, são os setores que mais sofrem, né, que sofrem um maior impacto quando nós temos um patamar de juros nessa magnitude, Fernando e Priscila. A gente fica aqui preocupado, né? Os juros cada vez maiores. Elan, muito obrigada pela sua participação de hoje. Deixa aí suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre investimentos e economia em geral. Vocês me encontram no Instagram, é só vocês irem lá no @elan.nascimento e aí lá no direct a gente conversa e eu estou aí à disposição para auxiliar pessoas que desejam investir no mercado financeiro, já que eu atuo como assessor de investimentos credenciado a XP Investimentos.